Bom, retornando aqui da nossa primeira parte, a gente pela manhã teve um painel bem rico, e quem pôde acompanhar aí do grupo que já está aqui, mas a gente abordou já alguns pontos assim bem fundamentais dentro desse diálogo, né, para a visão das novas economias, um painel que a Rosana conduziu, e eu acho que trouxe muitos pontos assim, né, gostei muito assim, eu achei um ponto bem importante, não aquele fator muito positivo, assim, né, de uma forma um pouco forçada, mas muito, muito consciente, né, com pessoas muito ativas, né, dentro dessa condição. Então, achei que contribuiu já bastante aí porque a gente queria apontar e a gente trabalhou e conversou muito sobre essa transição, né, para as novas economias. E agora pela tarde a gente vai ter uma sequência de falas também, né, um painel onde a gente vai estar trabalhando a questão dos negócios de impacto e uma palestra que vai iniciar às 15 horas, 3 horas da tarde, às 15 horas, com o Andrés Roberts e a Carol Freitas, sobre essas perspectivas aí, incluindo a natureza. E aí, para iniciar aqui a nossa tarde, eu vou chamar o Diogo e o Caio, da Coalizão, para falar um pouco sobre esse mapeamento, né, do ecossistema de impacto aí nos contextos que eles atuam e conversar com a gente aqui. Fiquem à vontade já, estamos aqui. Fala de vocês. Legal, obrigado, Daniel. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu sou Diogo Quitério, eu sou vice-diretor do ICE. O ICE é uma ONG que existe, que vai fazer 25 anos no ano que vem, e a gente tem fomentado temáticas de inovação social durante todo esse período. E desde 2013, nós escolhemos como foco do nosso trabalho fomentar os investimentos e os negócios de impacto, né? O que pauta esse nosso foco é, eu acho que este contorno que permeia o evento de hoje, né? Esse chamamento que a gente precisa fazer para repensar sobre qual é o papel da economia e qual é o papel dos negócios na resolução de problemas sociais e ambientais, né? O Brasil tem uma série de problemas, os problemas são complexos, não dá para a gente esperar que apenas o poder público ou o terceiro setor se responsabilizem pela resolução desses problemas. A gente tem que trazer mais pessoas, mais recursos, mais inovações para incidir em torno desses problemas. Então, a grande causa, né, a crença que permeia a atuação do ICE nos últimos 10 anos é a crença de que modelos de negócios podem resolver problemas sociais e ambientais de forma complementar às políticas públicas e ao terceiro setor, né? A gente trabalha com os negócios de impacto, um tipo, né, uma modelagem de empreendimento que tem 4 características específicas, mas a gente não é 100% apegado a este conceito, a gente tem cada vez tido encontros mais interessantes com outras nomenclaturas e outras economias ao redor do Brasil que também estão migrando na mesma direção de usar a lógica de mercado para estruturar produtos e serviços que possam incidir diretamente sobre desafios de saúde, moradia, educação, valorização da biodiversidade, etc. E eu acho que o grande gancho que a gente traz aqui é que não adianta a gente ficar de braços cruzados esperando chegar esses grandes negócios que vão resolver os problemas sociais e ambientais e serem altamente rentáveis, né? A gente precisa criar estes novos mercados para que essas temáticas possam ser fomentadas. E se empreender no Brasil já é difícil por questões de, né, falta cultura empreendedora, falta cultura de risco, acesso ao crédito é super complexo. Quando a gente está dizendo de empreender a partir de um desafio social e ambiental, é ainda mais complexo. Então, por isso que a gente defende da importância da existência de um ecossistema que possa apoiar esses empreendedores ao longo de toda a sua jornada, né? Então, a gente precisa de um conjunto de atores que trabalham na ideação de propostas, depois que trabalhem na organização de negócios, até a gente, de fato, poder chegar em níveis de escala e tração, para que, de fato, a gente tenha cada vez mais e melhores cases de modelos de negócio que intencionalmente estão pensando a sua visão de sucesso e a sua modelagem de negócio a partir de uma tese de impacto clara, né? Então, Diogo, a gente desculpa, tem...
Só Diga lá. eu vou gravar aqui para a gente ter mais um backup. Eu disse que eu não iniciei aqui, eu vou te interromper um segundo, só para não dar aquele estalo na cabeça aí. Não Pronto, tem meu cara, problema. desculpa. Vai lá, meu cara. Valeu, Daniel. Então, essa é uma visão bastante resumida, né, do que é este ecossistema de apoio a negócios de impacto. A gente costuma dizer que todas essas organizações que estão no centro desse ecossistema são dinamizadoras do ecossistema. Elas oferecem, elas apoiam a jornada de empreendedores e também de investidores que têm este compromisso duplo de trabalhar com modelos de negócio, mas com compromisso de gerar resultados e transformações socioambientais positivas. Aqui dentro desse ecossistema, a gente está falando do papel das instituições de ensino superior, em formar profissionais que tenham esse chip já de um novo compromisso do setor privado. A gente está falando do papel de incubadoras e aceleradoras, o papel da imprensa em falar de forma qualificada sobre essa pauta e questionar as economias ditas tradicionais, de o quanto elas estão sendo capazes de mitigar os seus impactos negativos, mas não só isso, em gerar legados positivos, né? E a gente está falando também de um ator específico que é o setor público, que é o foco da conversa que a gente quer trazer aqui para vocês, né? A gente tem acompanhado nos últimos 10 anos como que governos têm fomentado políticas, programas da área de empreendedorismo, do empreendedorismo social e, mais efetivamente, no estímulo a mercados e a empreendimentos que estejam comprometidos com resolução de desafios de interesse público, né? O setor público pode atuar neste fomento ao empreendedorismo de impacto de diversas formas, né? É, a gente costuma dizer que o governo ele tem três grandes chapéus: ou ele é um regulador, porque ele tem a caneta e pode criar caminhos fáceis, facilitados para esse tipo de empreendedorismo. O governo é um fomentador, porque ele tem uma série de programas que podem oferecer infraestrutura, formações, conexões, né? Então ele pode ser esse dinamizador, mas o governo também é um comprador de soluções de impacto que possam ajudá-lo a tanto fazer uma gestão mais qualificada das suas políticas para que ele ganhe em eficiência, para que ele consiga chegar em territórios e populações mais vulnerabilizadas, mas também o governo pode comprar soluções que possam atender diretamente a população e complementar as suas iniciativas, né? Por maior escala que o governo tenha, ele não consegue universalizar todo o seu atendimento. E refletir sobre a importância do setor público nessa pauta é tão importante, a gente está já há tantos anos neste caminho, que o ICE participou lá em 2016 das primeiras conversas junto ao MDIC, que levaram à constituição da N-Impacto, que é a Estratégia Nacional de Investimentos e Negócios de Impacto. O Brasil foi o primeiro país a ter uma legislação nacional que colocou na mesa, né, todos os papéis e as demandas que caberiam ao governo nacional, federal, olhar para esta pauta, e a Impacto ela se comprometeu a trazer os atores públicos e da sociedade civil para perto, para de fato tentar fazer esse salto qualitativo na atuação do governo. A Impacto ela sofreu um pouco durante o último governo, no que tange a operação e implementação. Com o seu conselho, né, que era o grupo diretivo disso, ele acabou de uma certa forma desmantelado, mas foi recriado em 2023 por mais 10 anos. Então, acho que agora ela está mais forte do que nunca, refletindo como o governo pode ser mais assertivo na perspectiva de fomentar modelos de negócio que resolvem problemas sociais e ambientais. E dos grandes papéis da N-Impacto a partir de 2023 tem sido estimular que a política federal se desdobre em políticas subnacionais, né? Políticas de estados, de municípios e de distritos, distritais. E hoje no Brasil a gente já tem 8 estados que têm suas políticas estaduais e o Distrito Federal é um deles.
existe uma estratégia distrital que foi aprovada nos últimos anos, mas que ainda carece, de fato, de ser constituída em torno de um comitê, de um conselho que possa pôr a mão na massa e criar um plano de ação mais concreto para que isso possa ser devidamente implementado. Bom, esse tema para a gente é tão importante, né? O papel da gestão pública no fomento a negócios de impacto, que a gente tem se cercado de parceiros que têm nos ajudado, né, dentro do ICE, a refletir sobre uma proposta de valor clara, né? Como é que a gente traz gestores públicos para olhar para essa pauta? E aí eu queria puxar o Caio para essa conversa do Impact Hub. Tem sido o Caio e o Impact Hub nos seus mais diversos escritórios, têm sido parceiros constantes do ICE e deste projeto que eu vou apresentar em seguida da coalizão, para a gente refletir sobre o papel dos gestores públicos e das iniciativas públicas no fomento desta temática. Muito bem, obrigado, Diogo. Obrigado, pessoal. Prazer estar aqui. Bem-vindo a todos e a todas à nossa conversa. Sou Caio Zuchinali, sou gestor de projetos aqui no Impact Hub, especificamente no Impact Hub Floripa, São Paulo. Eu cuido dos programas realizados dentro da temática de ecossistemas de inovação e impacto. Então, bem dentro disso aqui que a gente está conversando, né? E vocês já devem conhecer o Impact Hub Brasília e outros 8 Impact Hubs espalhados aí pelo Brasil. Nós somos uma rede global que está presente em mais de 60 países do mundo hoje, atuando diretamente com negócios de impacto e negócios tradicionais também, né? Acho que uma das coisas mais legais de estar aqui é que a gente não fala muito disso, né, Diogo? Mas o Impact Hub é um negócio de impacto, né, que surge dentro dessa agenda. Antes mesmo da gente cunhar esse termo, antes da gente saber o que que é o setor 2,5, o que que são essas novas economias, o Impact Hub nasce lá em Londres, no começo do século XXI, com a missão de criar um mundo mais justo e mais sustentável, em que os negócios e o lucro estejam a serviço das pessoas e do planeta. E acho que se a gente for olhar, né, o que que são os negócios de impacto, na essência, todos eles buscam mais ou menos isso, né? A gente está falando sim de negócios de lucro, mas a gente também está falando e centralizando as pessoas e o planeta nessa pauta. A gente veio aqui para o Brasil em 2008, se eu não estou enganado, sempre esqueço essa data. O Impact Hub foi o primeiro coworking da América Latina, quando se estabeleceu aqui no Brasil, e a gente tem trabalhado desde então muito perto dos empreendedores de impacto, mas também de inovação, de tecnologia, de infraestrutura e tantos outros. Um dos aprendizados mais importantes dessa trajetória enquanto Impact Hub global, por que que os gestores públicos precisam prestar atenção nessa pauta, né, dos negócios de impacto? Hoje, na rede global, a gente tem os governos, nos seus mais diversos órgãos, como alguns dos nossos parceiros mais importantes e mais estratégicos na criação de programas, ações e eventos, iniciativas no geral que fomentem esses negócios que visam atender a causas de interesse comum. E entre vários dos aprendizados que a gente teve ao longo dessa história da rede global, a gente entende que são três os principais que fazem com que o governo precise estar mais atento aos negócios de impacto, né? O primeiro é o potencial de impacto em si que esses negócios causam. Acho que, como o Diogo comentou muito bem, mesmo que o governo tenha uma capilaridade, né, uma presença que nenhuma outra instituição, empresa, negócio jamais vai conseguir replicar, a gente está falando que, ao mesmo tempo, não tem como estar em todos os lugares ao mesmo tempo, com a qualidade, com a presença. Então, o potencial de impacto ao investir em negócios e soluções inovadoras para a resolução de desafios públicos é super exponencial. A gente está falando aqui de um ganho muito grande em transparência, com relação aos processos tradicionais do governo. A gente sabe que transparência é um desafio e não só a prestação de contas,
mas também a linguagem simples, a proximidade com o usuário do sistema público, a conexão com as pessoas que fazem parte que estão lá na outra ponta, e a conexão através do intermédio dos negócios de impacto costuma ajudar e ajudar bastante aqui. A gente está falando de pessoas que conseguem falar na mesma língua que os usuários, né, que o cidadão de forma geral. E a gente está falando de um ganho de eficiência muito grande quando a gente coloca a serviço dos desafios públicos a construção de tecnologias, novos sistemas, ferramentas, e soluções inovadoras mesmo que podem atender a esses desafios. E um dos exemplos mais legais que acho que a gente pode trazer hoje é uma história que veio lá de São Paulo, de 2020, no auge da pandemia, no nosso programa de inovação pública, um programa de inovação aberta, patrocinado pelo Estado de São Paulo e realizado pelo Impact Hub, que é o IdeaGov. O IdeaGov, ele, além de focar na conexão e na capacitação dos empreendedores, ele abriu uma série de editais de inovação aberta para resolução de desafios públicos, a partir de negócios de impacto. Um desses problemas era o problema, e aí pensem nisso no auge da pandemia, a gente está falando de UTIs que têm os seus equipamentos de marcas diferentes, com sistemas de funcionamento diferentes, cada um da sua própria lógica, e que exigem que o médico entre, perca um baita tempo da sua rotina para ir até o leito do paciente, fazer a leitura do equipamento e verificar quais são os seus status. Isso significa que além da gente perder em eficiência e tempo, a gente está expondo o profissional da saúde a um risco imenso, exatamente no auge da pandemia. O que levou, infelizmente, a uma série de falecimentos de profissionais da saúde por conta dessa exposição, e de pacientes que estavam, em atendimento, tanto pela carência dos profissionais, quanto pela demora e falta de eficiência no tratamento através desse edital de inovação pública, né? E por que que esse exemplo é legal? Porque é algo que começa e termina dentro do setor público. É um programa, um problema, né? Um desafio enfrentado pela saúde pública, que foi fomentado a partir de um edital de inovação aberta do governo, criado por uma startup de impacto que foi investida pelo governo, que comprou a sua solução e que, a partir de duas empresas, desenvolveram uma série de dashboards, ferramentas, e formas de acompanhamento desses dados de maneira remota que salvaram milhares de vidas a ponto da gente não conseguir mensurar exatamente esse impacto gerado. Além das vidas dos médicos que evitaram uma série de exposição ah, não necessária, a gente tem um ganho de eficiência, de tempo e de escala inimaginável no tratamento desses pacientes do sistema público, com a perspectiva de isso atender os mais de 30 mil leitos de UTI do estado de São Paulo. Então, esse é só um dos exemplos que a gente pode trazer sobre o potencial dos negócios de impacto do setor público, quando a gente fala de escalar impacto, escalar transparência na prestação de serviços e resolução de problemas, e principalmente no ganho de eficiência na resolução dos problemas sociais e ambientais, que são essa realidade que a gente vive. Então, acho que se der para resumir, né, Diogo, já falei demais, mas se der para resumir muito brevemente aqui, por que que os gestores públicos precisam prestar atenção nessa pauta, é porque isso transforma vidas, de fato, isso causa um impacto que a gente não consegue nem medir exatamente. Caio, obrigado pelo exemplo e inspiração. Eu acho que são mais casos como esse que a gente está procurando, né? Mas o desafio é que, ao longo dos últimos 10 anos que o ICE esteve apoiando, né, e observando esse ecossistema em torno dos negócios de impacto, o que a gente encontrava eram organizações e pessoas que estavam, de uma certa forma, numa militância isolada, né? Querendo fomentar negócios de impacto, mas era uma aceleradora lá de Campina Grande, era um gestor público sensível a essa temática em Belém, era um professor e uma instituição de ensino convocando o ecossistema para dialogar em Porto Alegre. De fato, a gente não tinha essa visão de um ecossistema tão completo, né, com todos os atores presentes e devidamente conectados. E é justamente nessa reflexão da importância de existir um ecossistema local disponível e conectado para apoiar negócios de impacto que surge esse projeto chamado Coalizão pelo Impacto,
né? É uma união de 11 organizações financiadoras, sendo ela o ICE, uma das próprias organizações financiadoras, mas que também assume o papel da diretoria executiva, né, operacional deste projeto. E essas organizações escolheram 6 cidades do Brasil, uma em cada região do país. Então, na região norte escolhemos Belém, no nordeste Fortaleza, centro-oeste estamos em Brasília, então muito legal poder participar. Entendo que este fórum é uma das, né, mais uma das iniciativas que fomentam e impulsionam esse debate. No Sudeste, Campinas, e no Sul, 2 cidades, Paranaguá e Porto Alegre. E a gente se autodenomina uma coalizão porque a gente constrói uma visão do que seria o ecossistema local de apoio a negócios de impacto bastante completa e sistêmica, né? Então, a gente divide esse ecossistema em 8 dimensões, e a coalizão leva ações de formação, de conexão e de fomento para esses 8 públicos, né? Então, tem ações direcionadas para incubadoras e aceleradoras, ações direcionadas para as universidades, para fortalecimento de uma rede local de financiadores, né? E sempre de uma forma muito cuidadosa, tentando entender qual é o contexto de cada uma dessas cidades, quais são as capacidades instaladas e como que a gente pode somar para fortalecer e celebrar o que já existe, para conectar pontas mais distantes desse ecossistema e, se for o caso, ajudar a criar organizações e programas que ainda não estão olhando devidamente para a lógica, para empreendedores de impacto. E na perspectiva do setor público, que é o que nos traz aqui para esta conversa, a coalizão começou em 2021, desculpa, 2022, para a gente chegar e organizar o projeto, mas 2023 foi o primeiro ano de implementação, de fato, de iniciativas da coalizão. E a grande iniciativa desta dimensão setor público foi, de fato, a gente entender quais eram as iniciativas locais que já existiam para fomentar de formas diversas a jornada de negócio, de empreendedores de negócios de impacto, né? A gente foi muito cuidadoso antes de sair sugerindo: façam isso, façam aquilo, prefeitos, secretários, vereadores, olhem para esta pauta. A gente quis fazer uma estratégia de chegada cuidadosa para mapear o que existe e, a partir disso, começar a conversa qualificada com esses gestores. E é daí que nasce o nosso estudo, mapeamento de iniciativas públicas de fomento a negócios de impacto. Caio, se você... Isso. Que tem esse objetivo de reconhecer o que já existe e, a partir disso, co-criar um plano, olhando para os anos 2024, 25 e 26, de coisas concretas que possam ser feitas pelos gestores públicos, né, para qualificar este atendimento e esta conexão com os negócios de impacto. E agora eu volto para o Caio, para ele, já que foi o Impact Hub, né, o nosso grande parceiro a conduzir, a trazer uma metodologia para este mapeamento, para ele contar essa história de quais foram os critérios e os contornos escolhidos e o que a gente descobriu dentro do Distrito Federal nessa perspectiva. Vamos lá, vou tentar ser bem rapidinho para a gente ter tempo de conversa no final. Eu acho que é a parte mais legal. Bom, a gente buscou, então, iniciativas de forma geral, que são programas, decretos, políticas e também poderiam ser eventos, prêmios, planos plurianuais, itens de orçamento, enfim, coisas do setor público, iniciativas do setor público que apoiam de alguma forma a jornada desses empreendedores. Então, especificamente dos empreendedores de negócios de impacto. Entendemos também que, além desse recorte específico das iniciativas que apoiam os empreendimentos focados em resolver problemas sociais e ambientais, a gente também trouxe para o estudo aquelas iniciativas que têm potencial de, com alguns ajustes, se tornar iniciativas de fomento a esses negócios de impacto. A gente entende hoje, né, que todas as iniciativas do setor público, teoricamente, são iniciativas de impacto que visam melhorar a vida do cidadão e o dia a dia do usuário do sistema público de qualquer das suas dimensões, mas a gente também entende que existem uma série de iniciativas do setor público de empreendedorismo. A gente buscou o meio do caminho, ou aquelas que poderiam chegar lá.
No geral, foram 170 iniciativas mapeadas por esse estudo nas 6 cidades, 35 entrevistas de profundidade feitas aqui no país, 103 iniciativas foram analisadas a fundo, além do mapeamento, mas também com análise detalhada. No total, 16 ODS foram contemplados e os 17 no total. Em Brasília, a gente fez 5 entrevistas em profundidade e, para nossa sorte, entrevistamos pessoas que já haviam realizado outro mapeamento, outras formas de diagnóstico. Então, a gente encontrou bastante qualificação das informações aí no DF. Foram 20 iniciativas que foram mapeadas, dessas 20, 18 analisadas em profundidade, por terem aderência com a temática, e 11 ODS contemplados no geral. A metodologia que a gente utilizou para fazer esse estudo começou com as entrevistas locais a atores do ecossistema de impacto de cada uma das 6 cidades e também com gestores públicos e atores do setor público no geral. Após essas entrevistas, a gente foi realizar uma pesquisa ampla das iniciativas, tanto as que foram indicadas na entrevista, quanto outras também que a gente encontrou. As iniciativas foram avaliadas a partir da ótica de alguns critérios, que eu já vou falar mais daqui a pouquinho. Tudo isso foi validado localmente por atores e a coordenação local da coalizão em cada uma das 6 cidades, para que no fim a gente fizesse o refinamento e consolidação dessas análises. Nós entendemos, ao longo desse estudo, que a gente consegue classificar ou categorizar o apoio que o setor público oferece aos negócios de impacto, basicamente em 6 frentes principais. O apoio financeiro, que é quando o setor público disponibiliza recursos por meio de prêmios, financiamentos, transferência direta, isenção fiscal, aportes financeiros, enfim. Mas essa é uma das dimensões de apoio. Por curiosidade, a que mais fez presente em todas as 6 cidades. O apoio à infraestrutura, que é quando o governo disponibiliza recursos físicos, sala, equipamento, laboratório. Acho que esses são os exemplos mesmo. Salas, equipamentos e laboratórios são ótimos, são o que se mostra principalmente no apoio à infraestrutura. O apoio em qualificação, quando a gente vê o governo capacitando pessoas por meio de formações, cursos, mentorias e outros programas de formação. O apoio técnico, que a gente pode observar em marcos regulatórios, criação de legislações de regulação, mas também quando o governo fornece algum tipo de serviço, como consultorias, assessorias, prestação de assessoria jurídica, por exemplo, e o apoio em conexões, que é quando o governo, o setor público, promove a interação e a colaboração entre diferentes atores e também entre diferentes negócios. Alguns exemplos, só para a gente entender um pouquinho do que a gente está falando. De apoio financeiro, a gente trouxe como exemplo a Ruta N, lá de Medellín, que é um grande movimento do ecossistema de impacto, do ecossistema da cidade como um todo, que tem um foco muito grande em soluções de impacto social, principalmente social, mas também de impacto ambiental, e que nos últimos anos tem, além de proporcionado conexões, discussões, debate e uma coalizão mesmo em torno do tema, tem investido muito dinheiro e colocado muito recurso diretamente nos negócios de impacto. E aí a gente tem uma série de outros exemplos do Brasil, né? O programa Centelha, Semente, os fundos de amparo à pesquisa de diversos estados têm editais de apoio e fomento também a negócios de forma geral. Como apoio de infraestrutura, a gente trouxe o exemplo do PCT Guamá, lá de Belém, que é um centro de inovação, um espaço de inovação recém-inaugurado, que oferece com muita qualidade espaços de salas, laboratórios, Fab Lab, impressora 3D e tecnologia e equipamento de ponta para os negócios poderem utilizar, incluindo aqui negócios de impacto, apesar de não ter apenas esse foco. Como apoio em qualificação, eu trouxe o próprio IdeaGov como exemplo, além dos editais de inovação aberta e das rodadas de conexão, compra e venda. O IdeaGov era um programa que foi realizado ao longo de 3 anos e que proporcionou para os empreendedores uma série de qualificações, capacitação, mentoria, rodadas de investimento, focadas em conexão com outros atores.
E de apoio técnico, eu trouxe como exemplo o Mentoring Team do governo de Alagoas, que, além desses outros que eu dei para vocês agora, também sobre apoio técnico, o Mentoring Team, ele oferece para os empreendedores da cidade apoio em 6 ou 7 áreas diferentes, agora me fugiu o número, e conexões com mentores experientes. Então, a empresa de impacto ou de tecnologia, ela consegue ter uma assessoria de ponta para tratar de temáticas que vão desde internacionalização de negócios até assessoria jurídica, por exemplo, sem ter nenhum custo, porque isso é financiado pelo próprio governo. E um dos exemplos também que a gente pode trazer no apoio técnico é a própria estratégia distrital de investimento em negócios de impacto, como o Diogo já comentou, que apesar de não oferecer diretamente esse tipo de apoio ou serviço para o empreendedor, tem uma série de regulações e outros marcos que ajudam a entender o papel do setor público. Em apoio de conexões, a gente trouxe como exemplo o Pacto Alegre, que apesar de aqui a foto, para representar o momento, ter a ver com uma assinatura, um momento de conversa oficial ou formal desse espaço, a gente está falando de uma iniciativa que tem conectado diversas instituições da cidade, coloca na mesa pessoas e empresas, instituições que antes poderiam até ser vistas como concorrentes, por exemplo, mas que estão lá debatendo juntas a pauta de empreendedorismo e inovação na cidade e criando programas e ações em conjunto, a partir de conexões que são proporcionadas na mesma mesa de negócios. Essa aqui é um pouquinho a cara que as iniciativas vão ter quando vocês abrirem um estudo para ver no detalhe. Então, a gente fala um pouco sobre como é o funcionamento da iniciativa, traz algumas informações técnicas, mas principalmente traz o que vale destacar, quais são os pontos mais importantes e de destaque de cada uma dessas iniciativas, o que a gente sugere para que ela se fortaleça e possa se tornar ainda mais relevante no apoio e fomento a negócios de impacto. E aqui, de novo, acho que vale ressaltar, a gente encontrou muita coisa de empreendedorismo e muita coisa de impacto. Nós encontramos poucas coisas de empreendedorismo de impacto, isso falando no Brasil inteiro. É um pouco do cenário que eu já vou mostrar. Então, as sugestões de fortalecimento que a gente traz para essas iniciativas, no geral, elas trazem bastante esse olhar. O que essa iniciativa de impacto que eu já tenho, pode fazer para que, além de focar na resolução de problemas sociais e ambientais, ela também fomente a criação de negócios que façam isso? E vice-versa, como que essa iniciativa que eu já tenho, que já fala de empreendedorismo e negócios, pode também fomentar a resolução de problemas e desafios complexos sociais ou ambientais. Bem, a partir da avaliação das iniciativas com uma série de critérios que levaram em conta a conexão direta com o impacto social e ambiental, a valorização da esfera municipal, a segmentação e detalhamento do perfil atendido da população e dos negócios, e também a qualidade das informações que foram obtidas, a gente classificou essas iniciativas públicas em 3 níveis de maturidade. O nível 1, que é o nível de semente, o nível 2, que é o de florescimento, e o nível 3 de frutificação. E esses 3 níveis de maturidade nos ajudam a entender um pouco quais são as necessidades de cada uma dessas iniciativas e também das cidades, a partir disso, né? Falando um pouquinho do panorama que a gente encontrou ao fazer esse estudo, o que a gente observou, né? De forma geral, na coalizão, que são pontos comuns às 6 cidades, a gente encontrou poucas iniciativas que têm esse meio do caminho de fomento direto a negócios de impacto, muita coisa de negócios, muita coisa de impacto, uma comunicação extremamente difusa, e essa é uma realidade nacional dessas geral dessas 6 cidades, que a gente supõe a partir da amostra que também seja uma realidade nacional. Muito difícil encontrar os dados de forma geral a respeito das iniciativas, descrições claras, os documentos oficiais, informações de pessoas impactadas, de orçamento, enfim, o que traz uma dificuldade grande de acesso aos dados para a população, de forma geral, que é o que a gente mais reforçou, né, ao longo do projeto,
a gente entendeu que, nacionalmente, falando das 6 cidades, não existe um foco óbvio. Não dá para a gente afirmar, olha, 80% das políticas mapeadas nacionalmente são políticas financeiras. Ou então, 30% das iniciativas que a gente mapeou são iniciativas de empreendedorismo feminino. Não existe um foco óbvio. Ainda realmente, cada cidade, cada iniciativa puxa para um lado diferente. Igualmente, todas elas têm potencial de desenvolvimento e, igualmente, também a gente tem os esforços disseminados. E esse protagonismo é um lugar em aberto. Hoje, nenhuma das 6 cidades que nós mapeamos desponta claramente na frente, né? A gente não consegue olhar para o cenário nacional e falar, ó, Brasília é a cidade na liderança em termos de políticas e investimento em negócios de impacto. Ou então Fortaleza, Belém, Paranaguá, Campinas, Porto Alegre é a cidade que hoje tem mais iniciativas e é a referência nacional em fomento a negócios de impacto. Esse é um lugar de protagonismo que ainda está aberto. Que por um lado é ruim, porque a gente entende que ninguém ainda chegou lá nesse lugar de aspiração, mas por outro lado é muito bom, porque mostra que todas as 6 cidades mapeadas têm esse potencial, igualmente falando. Falando em Brasília especificamente, a gente encontrou dentro das 18 iniciativas mapeadas um volume bem relevante de iniciativas voltadas para setores da economia tradicional, extrativismo, artesanato, catadores de lixo, e uma fortaleza muito grande nos marcos institucionais. Então, quando a gente olha hoje para a cidade, a gente vê o Fundo Único do Meio Ambiente, a gente vê a política distrital de investimentos em negócios de impacto, a gente vê essa estratégia fortalecida, e a gente entende que Brasília já tem um ferramental e uma base sólida falando enquanto institucional, o que gera um potencial muito bacana no médio e no longo prazo. A impressão que dá olhando para a cidade é que, com os ajustes e os empurrõezinhos certos, no curto prazo, a gente consegue transformar esses marcos e essa regulamentação institucional que a gente tem hoje em investimentos crescentes e com potencial exponencial nos próximos anos, a partir especialmente de uma oportunidade bem grande para atuação direta com os negócios, né? Então, já vamos falar mais sobre isso aqui, mas uma parte do que a gente observa na cidade é esse olhar para dentro, né, do setor público, quando a gente vê as iniciativas do setor público, as mais relevantes e com maior destaque, elas olham quase que para dentro do setor, como que nós nos regulamos, como que a gente cria o fundo, como que a gente desenvolve a estratégia, e poderiam olhar mais diretamente para os negócios, como que a gente bota isso aqui da porta para a rua, como que esse fundo do meio ambiente cria iniciativas e negócios que de fato vão lá, por exemplo, trabalhar com o meio ambiente. Das 18 iniciativas analisadas da cidade, tivemos 7 de apoio financeiro, 6 de apoio técnico, 4 em qualificação e 1 de infraestrutura. 8 iniciativas a gente avaliou no grau de maturidade em florescimento, o que diz para a gente que Brasília é uma cidade, de forma geral, que está nesse grau de maturidade de florescimento, 5 no grau de semente e 5 no nível 2, que é o de, aliás, 5 no nível 3, que é o de frutificação. O que que a gente quer dizer, né, quando a gente fala que uma cidade está com um grau de maturidade em florescimento? Isso quer dizer que não dá para a gente dizer que Brasília está começando, que acabou de germinar, que começou a plantar agora as iniciativas de negócios de impacto. Não, já vem colhendo frutos e já vem trazendo algum resultado de coisas que foram feitas nos últimos anos. Então, não é mais uma cidade que está no estágio de semente, mas também não é uma cidade que está colhendo os frutos diretamente falando dessas iniciativas que foram realizadas. Então, a gente ainda tem potencial, ainda tem algumas coisas para trabalhar no Distrito Federal. Falei de cidade agora, mas no caso de Brasília, a gente avaliou o distrito como um todo. Tem um potencial grande do distrito de fortalecimento para chegar nesse estágio de fato, colher os frutos da educação empreendedora, do fortalecimento dos negócios de impacto e dos impactos que esse tipo de empreendedorismo pode gerar.
Muito brevemente falando sobre as iniciativas mapeadas, então a gente tem dentro do apoio financeiro o Centelha, a Brasília, realizado pela Biotic, o programa Pro Artesão, o Fundo Distrital de Desenvolvimento Rural, o Fundo Único de Meio Ambiente, a Lei número 2483, que é uma lei de isenção fiscal, o Start PSB e o PRODEF, que é o Programa de Apoio ao Empreendedorismo Produtivo no Distrito Federal. De infraestrutura, encontramos o edital de chamamento público de 2023, que seleciona artesãos e trabalhadores para a exposição e comercialização na Feira da Lua. No apoio em qualificação, a gente encontrou o programa Inova, o LabUrb, o programa Procatador, Pacto pela Inclusão Racial no Mercado de Trabalho do Distrito Federal, que é uma iniciativa super legal, que além de proporcionar e incentivar a criação de novos postos de trabalho, fala também de qualificação de profissionais com diversidade racial e de capacitação das empresas para acolhimento de profissionais com diversidade racial e também da Política Distrital de Ciência, Tecnologia e Inovação, que tem um potencial gigantesco de se aproximar ainda mais de negócios de impacto. No geral, esse também é um panorama que a gente observou nessas cidades. As iniciativas que são focadas em tecnologia e inovação, apesar de não serem de maneira tão óbvia aderentes ao estudo, elas são as que mais se aproximam, assim, e elas são as que mais facilmente poderiam incluir dentro do seu bojo um negócio de impacto. Então, essa também é uma que merece destaque. E de apoio técnico, a gente tem o Decreto 44222, que é relacionado à regulamentação do governo do Distrito Federal para o uso de energias renováveis, a Estratégia Distrital de Investimento em Negócios de Impactos, o Simplifica PJ, a Política Pública Brasília Lixo Zero, e a Lei Ordinária de maio de 2023 e a Lei número 6.891, que eu vou pesquisar agora o que que são, para que vocês não fiquem na curiosidade, mas porque eu também já esqueci. A Lei 6.891 é a lei que regulamenta a atuação da política pública, do governo público do Distrito Federal em utilização de energias renováveis, e a Lei Ordinária 7260, que estabelece diretrizes dos direitos das mulheres trabalhadoras do setor primário extrativista. Legal. Falando do DF, então, o que que vale destacar? Principalmente essas três que eu já mencionei, a Estratégia Distrital de Investimentos e Negócios de Impacto, que é uma referência nacional, junto com esses outros 7 estados que o Diogo comentou também, o Fundo Único do Meio Ambiente, FUNANDEF, que também é, esse sim, especificamente falando de negócios de impacto, falando de incentivo na área de impacto ambiental, e a Política Distrital de Ciência, Tecnologia e Inovação, que tem um potencial gigantesco de se aproximar dos negócios de impacto e geração de novos empreendedores. Como sugestão de fortalecimento para o Distrito Federal, o que a gente traz, então, reforçando, é a implementação de iniciativas que se aproximem mais diretamente com os negócios, além dessas iniciativas de regulação, de organização interna e criação de mecanismos institucionais, mas que de fato vão da porta para fora, criação de planos de comunicação estruturados e com linguagem acessível, para que a população, de forma geral, consiga encontrar o que está sendo feito pelo governo, consiga sugerir melhoria. No geral, a gente entende que a criação de uma comunicação mais profissionalizada dessas iniciativas é uma ferramenta muito poderosa para a criação de eficiência, porque ela também é uma ferramenta muito poderosa para a criação de pressão popular. E isso, no geral, gera muita eficiência dos programas públicos. E, por fim, uma sugestão que a gente traz muito forte é a mensuração e divulgação sistemática do impacto realizado por essas iniciativas, né? A gente vê esse impacto acontecer, a gente vê que essas iniciativas têm potencial, mas hoje é muito difícil a gente entender de fato quantas pessoas foram impactadas, né? E sem a mensuração do impacto divulgado para a população, fica difícil, inclusive, da gente entender os pontos de melhoria desses programas e ações. É que quando eu falo a gente entender, não é a gente, a coalizão e o Impact Hub.
é o governo mesmo entender quais são os pontos de melhoria que os seus programas e ações de impacto, de apoio a negócios de impacto podem melhorar. Então, uma das nossas sugestões também é a construção de relatórios de impacto periódicos. Vamos lá. Aqui é o QR Code, caso alguém tenha curiosidade e interesse em acessar o caderno de Brasília do mapeamento, com todas as iniciativas que foram mapeadas e analisadas, com a criação, com o detalhamento das sugestões de fortalecimento dos pontos que podem ser destacados. Vou deixar um tempinho aqui na tela. E enquanto eu deixo aqui na tela o QR Code para vocês poderem acessar, a gente recebeu aqui da Vivian o comentário que foi feito pela Ana Carolina Gomes lá no YouTube. Ela comentou, né, que achou uma maravilha que a coalizão pelo impacto está em Paranaguá. O litoral do Paraná é um ecossistema muito particular. E sim, Ana, a gente descobriu muitas coisas muito legais sobre o litoral do Paraná fazendo esse estudo, inclusive um potencial muito grande. Diferente das outras cidades da coalizão, como Brasília, Campinas, Porto Alegre, a gente vê que lá no litoral do Paraná, especialmente em Paranaguá, assim como Matinhos, Antonina, a gente ainda não tem muita coisa sendo realizada, né, no campo do empreendedorismo e inovação ou na criação de cultura empreendedora. Então, enquanto nas outras cidades a gente está vai precisar passar por um processo de ressignificação e de reimplantação desse chip de empreendedorismo com foco em impacto, lá no litoral do Paraná, a gente pode falar de criação de um ecossistema de inovação e empreendedorismo que já nasce com a vocação do impacto, né? Então, isso pode gerar aí uma série de ganhos muito, muito interessantes para as cidades. E Paranaguá, especificamente, a gente também estudou um pouquinho mais e viu algumas coisas bem bacanas acontecendo. Bom, e aqui o link também para o caderno central do mapeamento, aqui onde vocês conseguem aprender mais diretamente sobre a metodologia que foi utilizada por nós nesse estudo, além de ler o panorama geral que a gente encontrou no Brasil, e também as iniciativas que a gente entendeu que se destacam dentro das 6 cidades. Muito bem. Para a gente finalizando, acho que a principal provocação que a gente deixa, né, Diogo, é o que poderia acontecer de mais incrível, né, quando a gente fala de setor público fomentando negócios de impacto. Então, se com um exemplo do IdeaGov, que é um programa que aconteceu só no estado de São Paulo, durante um período específico de 3 anos, a gente já tem um caso como esse que eu contei para vocês, as UTIs conectadas, que salvou milhares de vidas. Se ainda falando do DHGov, por exemplo, a gente teve um ROI de R$ 7, 7,4 de retorno para cada real que foi investido do setor público nos negócios de impacto. Se apenas nesse caso do DHGov a gente tem essas histórias, o que de mais incrível poderia acontecer se o setor público investisse e fomentasse ainda mais os negócios de impacto, né? Esses negócios que são comprometidos em resolver problemas de interesse público. E aí a gente não tem essa resposta, né? Nem eu, nem o Diogo. Mas a gente queria escutar um pouquinho quem está aqui na sala com a gente, para saber se vocês têm algum palpite, ou se vocês têm algum sonho, alguma aspiração, alguma ideia dessas coisas mais legais que poderiam acontecer. Fiquem à vontade para levantar a mão, abrir o microfone e compartilhar um pouco aqui com a gente. Já tem mais que estão no chat de novo aí. É, muitos aplausos para vocês. Muitas coisas aqui. Muitos emojis enviados lá no chat. Obrigado, pessoal, lá no chat do YouTube. Essa é uma questão provocadora mesmo, né? Essa que a gente sabe que ela demanda um pouquinho de reflexão.
Mas enquanto a gente ainda vai construindo, né, juntos esse imaginário e esse olhar do quais são as coisas mais incríveis que poderiam acontecer, uma outra pergunta, e aí dessa sim eu gostaria muito de ouvir algumas pessoas que estão aqui no Zoom junto com a gente, o que que vocês aprenderam hoje? O que que você aprendeu? O que que chamou a atenção? Qual informação dessas que a gente compartilhou que você ainda não sabia sobre os negócios de impacto ou sobre o DF, sobre o Distrito Federal e essas ações que a gente mencionou? Algum aprendizado? Fica à vontade também, tá? Daniel, Rosana, Vivian, pessoal do evento, fiquem à vontade para compartilhar. A gente adoraria escutá-los, escutá-las. Vou dar mais uns 3 segundos só aqui, porque senão é a mesma pergunta. Ou tá inibido? Eu Tá, posso falar Rosana. então. Primeiro queria Manda ver. parabenizar vocês, assim, porque uma das coisas que a gente vê muito é que se a gente não mensura, se a gente não levanta as informações, como vocês mesmos colocaram, a gente não tem parâmetro para tomada de decisão, né? Então, com base no que vocês falaram, me vieram duas coisas. Uma que a gente sempre questiona que existe muito recurso, que o recurso está aí, que o que falta são boas iniciativas. Então, acho que uma pergunta que eu teria para vocês seria se nessa análise, nesse estudo, vocês percebem que ainda é uma questão de maturidade dos negócios poderem acessar mais recursos e assim estruturarem melhor seus trabalhos e, consequentemente, a gente vê melhores resultados. Então, se ainda tem essa questão. E aí, um ponto de aprendizado, muitas das coisas que vocês colocaram eu desconhecia, então, acho que é muito legal a gente ter acesso a esses estudos. Até tentei entrar no link e pede acesso, então acho que talvez depois vocês liberarem, né, para talvez não ficar todo mundo pedindo para vocês depois os acessos. Mas eu acho que um ponto que eu queria trazer é que eu acho que também tem, que a gente vem aprendendo no nosso ecossistema agora, de pensar que a gente considera as questões vivas. Existe um processo de desenvolvimento dessas organizações também, né? E aí, se a gente espera um resultado muito rápido, talvez a gente é quase como se fosse uma plantinha que está crescendo, e que ainda tem muito potencial, mas a gente matou ela muito cedo. Então, eu queria entender de vocês também, depois de uma pesquisa dessa, o que vocês também estão vislumbrando como um segundo passo para outras cidades, outras localidades também serem avaliadas, mas essas que a gente depara as fragilidades ou os pontos de melhoria, o que a gente pode fazer para que elas entendam que elas estão no caminho de desenvolvimento, né? E que não morra na praia, e parecendo que todo o esforço que está fazendo até agora talvez ainda não frutificou, que tem que frutificar. Então, mas acima de tudo, parabenizar muito vocês e dizer que gostei muito do que chegou aí de insights, já ideias. Obrigado, Rosana. Eu vou respondendo aqui, Diogo, aí você me complementa, tá? Com relação a isso que você comentou de como fazer para não morrer na praia, o que a gente observou do setor público, pelo menos nessas 6 cidades, foi uma boa vontade enorme, assim. Então, não pareceu, nem no DF, nem nas outras 5 cidades, que tinha uma pressa por resultado, ou que a gente estava falando de algo que vai acabar a qualquer momento. Muito pelo contrário, assim, mas de fato uma boa vontade, tanto do DF quanto das outras cidades, de aprender, de entender como melhorar e de como fazer mais. E lógico, a ansiedade para ver esses resultados acontecendo, mas não a contagem regressiva. Não assim, olha, se não for em 2 anos, não é mais. Acho que isso não aconteceu. Ah, e aí, enquanto o próximo passo, acho que tem uma série de próximos passos, né? Alguns desses que a gente comentou aqui, que envolvem a comunicação, envolvem a mensuração de impacto, mas falando mais diretamente sobre a gente incluir mais e melhores negócios de impacto e também a criação e fomento do pensamento empreendedor de impacto, acho que tem uma das coisas que a gente não pode deixar de falar, que já tem muita coisa rolando no Brasil, e já tem muita coisa rolando no Brasil que não é de impacto, mas que pode incluir os negócios de impacto. Então, quando a gente olha por aí, a gente tem uma série de editais de fomento, de capacitação, de investimento, aceleração, focados, por exemplo, em tecnologia e inovação. Esses editais, com pequenos ajustes, podem incluir negócios de impacto. E a gente está falando não da criação de mecanismos super complexos, por exemplo,
para fomento, né, e para desenvolvimento desses negócios, mas de inclusão em programas que já existem. Isso por si só já poderia gerar um impacto e e chegar a muita gente. Então, acho que esse é um dos exemplos que a gente pode dar, por exemplo, falando em próximos passos palpáveis, né, e que chegam agora. O que você acha, Diogo? Rosana, complementando rapidamente a resposta do Caio, a gente tem mais 3 minutinhos de conversa. Em relação ao recurso financeiro, a gente sempre trabalha a dicotomia dos empreendedores dizendo que não tem recurso e dos investidores, né, gestores, dizendo que não tem bons negócios. Eu acho que os dois estão certos e os dois estão equivocados. Eu acho que o que falta é um recurso, existe uma grande carência de recursos para começo de jornada, né? Eu acho que se você tem já um modelo de negócio de alta tecnologia com patente que quer testar, eu acho que existem fundos de inovação e tecnologia que estão olhando para isso. Mas se você vai olhar para um ticket mais arriscado, 50 mil, 100 mil, com certeza você não, é muito difícil você encontrar isso, tanto recursos filantrópicos do setor privado, quanto desembolsos de fundos e editais públicos olhando para isso. Mas, obviamente, é um comecinho de conversa olhando para financiamento. E sobre os próximos passos, eu acho que vale destacar o que a gente quer fazer especificamente no Distrito Federal, que é juntar um grupo de gestores públicos para que eles possam mergulhar com mais profundidade neste material, né, e a gente possa fazer um dia de workshop com eles para mergulhar em cada uma dessas questões, e a partir do que eles vivenciam, entendendo que muitas vezes eles são, né, atuam diretamente com muitas dessas iniciativas, que eles possam nos trazer pontos de melhoria, como pensar melhor na sinergia, como pensar melhor na simetria de informação, como fortalecer este comitê local que possa também evitar sobreposições e otimizar o que está acontecendo. Então, eu acho que a gente quer criar recomendações concretas, mas que essas recomendações sejam criadas pelos gestores públicos para os gestores públicos, né? Para que isso possa ser recebido a partir do ano que vem como um plano de ação e de orientação para a gente melhorar o que já existe, adaptar o que está quase lá e, eventualmente, se inspirar no que a gente tem descoberto nas outras cidades para criar coisas novas, né? Novos decretos, novas legislações, novos projetos de lei que possam dar conta deste formato, né? Dar conta dessa missão do governo de fomentar esta nova economia, né? Então, acho que a gente segue por esse caminho. A coalizão quer ser um ator indutor dessas transformações, mas sempre entendendo que espaço a gente pode ocupar, deixando completamente o protagonismo para os gestores públicos, para as organizações de Brasília e as lideranças de Brasília que entendem muito mais o contexto político, né, e as prioridades locais. Então, acho que a gente deixa esses próximos passos aqui, essas nossas ambições, e eu espero que a gente possa se reunir daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, e ir acompanhando o evoluir dessa história e as conquistas, e que o Distrito Federal possa ser um exemplo para as outras cidades e municípios, inspirador também, para que a gente faça, de fato, esse ciclo virtuoso e o Brasil assuma esse protagonismo, né? A gente tem o protagonismo no âmbito federal, mas no dia a dia, no território, no contato com os empreendedores, a gente ainda não tem tantas histórias poderosas para contar. Mas estou otimista e agradeço bastante a disponibilidade de poder estar aqui dialogando com vocês, poder mostrar este estudo, né, dar este zoom específico na gestão, dentro do ecossistema, no papel da gestão pública. Para a gente é uma grande oportunidade. Obrigado. Muito obrigado a vocês. Além de ser, obviamente, fundamental o tipo de ação, envolvimento, né? É sempre bom escutar de pessoas que têm envolvimento real, né? Não é uma tecnicidade solta com as questões que realmente importam para as pessoas e dá para sentir isso vocês pelo grau de precisão e de relação e tudo, e isso já dá para a gente. Eu tenho gostado muito do evento em relação a esse otimismo, né? É otimismo baseado em fatos, não otimismo baseado em quereres, né? Eu achei muito bacana também esse posicionamento de vocês. Eu agradeço demais
A gente vai passar aqui para a nossa próxima atividade. Obrigado, Caio. Obrigado, Diogo. Espero também estar em contato sempre aí com vocês. A gente está junto aí em várias ações. Obrigado. Obrigadão mesmo.